Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essa semana a gente está fazendo uma aula gravada, ao contrário das outras semanas, eu agradeço a compreensão de vocês. E nessa primeira parte dessa aula gravada a gente vai continuar falando sobre o assunto que a gente vinha tratando ali no finalzinho da aula passada, que é o assunto de ortogonalidade. Então no finalzinho da aula passada a gente relembrou o conceito de ortogonalidade a partir da nossa definição de produto escalar. A gente viu, que o produto, a gente já tinha visto isso anteriormente, que o produto escalar, quando a gente interpreta vetores apenas como conjuntos de coordenadas, então um produto escalar entre um vetor V de coordenadas V1, V2 e V3 e um produto escalar e um vetor W com coordenadas W1, W2 e W3. Isso a gente tinha definido, esse produto escalar entre os dois, marcado por esse pontinho entre eles, como a soma das multiplicações dos coeficientes correspondentes. Então, o primeiro coeficiente de um vezes o primeiro coeficiente do outro, somado com o segundo coeficiente de um, segundo coeficiente do outro, mais o terceiro coeficiente de um, somado com o terceiro coeficiente do outro. Ou seja, isso aqui era um número escalar, Eu pegava dois vetores e contraía esses dois vetores num número escalar. Isso era a nossa definiçãozinha de produto escalar. E como a gente já tinha visto anteriormente, quando a gente representa esses vetores num espaço, representa utilizando, por exemplo, visualizações em R3, por exemplo, com esses dois vetores, quando esses dois vetores são perpendiculares um ao outro, quando o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus, a gente tinha visto já anteriormente, revisto na aula passada, que isso implicava que o produto escalar entre V e W é igual a zero sempre que o V for perpendicular a W. Tá? A gente relembrou mais algumas propriedadezinhas de produto escalar, quando a gente faz, por exemplo, V por V, então o produto escalar de um vetor por ele mesmo, esse resultado ele nos dá o comprimento ao quadrado de um determinado vetor. Então a gente pode utilizar o produto escalar também para determinar comprimentos de coisas. Então pensando no caso de perpendicularidade, a gente vai ter, por exemplo, um vetorzinho V nessa posição, um vetorzinho W nessa posição. Se no plano que contém esses dois vetores existe um ângulo de 90 graus entre eles, a gente poderia sempre, como sempre, fazer isso. A gente pode deslocar esse vetor V lá para outra ponta, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, jogar o vetor V lá na outra ponta. E a gente faz aparecer assim o vetor V mais W. E quando a gente faz isso, como a gente tinha 90 graus ali naquela primeira posição, a gente segue tendo 90 graus na segunda posição. E esse vetorzinho, esse triângulo formado no plano que contém esses vetores, é claramente um triângulo retângulo. E quando a gente tem, então, um V perpendicular a W, a gente tem que vale Pitágoras. Então, a gente sabe que o comprimento de V mais W ao quadrado vai ser igual ao comprimento de V ao quadrado mais o comprimento de W ao quadrado. Afinal de contas, cada um desses comprimentos são tamanhos de catetos e hipotenusas de um triângulo retângulo, quando existe perpendicularidade entre esses vetores. Então, a perpendicularidade é alguma coisa importante, porque ele nos permite fazer diversas coisas. E a gente vai usar o produto escalar como um teste de perpendicularidade, tanto uma definição quanto como um teste de perpendicularidade entre vetores. Bom, no finalzinho da aula passada ainda, a gente tinha voltado a falar dos espaços associados a matrizes, Esses espaços associados às matrizes, lembrando o que a gente já tinha visto, a gente tinha denotado eles da seguinte forma, Então, digamos, se A for uma matriz de dimensões m' por n colunas, então A, m', n colunas, a gente tinha identificado quatro subespaços, espaços e subespaços, na verdade, associados às matrizes. Vou até botar aqui o sub, vai ficar mais correto, Então, subespaços associados às matrizes, quando A é uma matriz M por N. A gente tem, então,
o espaço coluna de A. A gente vem falando sobre esses espaços extensamente nas últimas aulas, né? O espaço coluna de A, então, a gente o subespaço composto por todas as combinações lineares possíveis das colunas de A. A gente tem N colunas de A, cada uma delas com M componentes, né? A gente tem número de linhas de componentes em cada um deles. Então, é um subespaço de Rm. Tá? Cada vetor pertence a Rm. Então, esse é o espaço coluna, né? A gente devia ter escrito primeiro o nome dele, mas enfim, tá aqui. Em seguida, a gente pode pegar e fazer as combinações de todas as linhas de A. Então, se eu pego e transponho essa matriz, o que era linha vira coluna, da mesma forma, né, todas as combinações possíveis dessa matriz, das colunas dessa matriz transposta, seriam todas as combinações possíveis das linhas da matriz original. Então, como cada uma das linhas da matriz original tinha n componentes, a gente tinha m vetores com n componentes cada um. Claramente, esse espaço ele é um subespaço de Rn, e é o que a gente chama de espaço Lie. Para cada um desses dois casos, né, a gente tinha visto que a gente tinha como determinar as dimensões desses espaços através de ferramentas de eliminação. E a gente tinha conseguido achar, então, as dimensões pelo número de colunas independentes ou pelo número de linhas independentes, né, que a gente tem. E a gente viu que em uma matriz, quando a gente coloca vetores nas colunas de uma matriz, a gente tem sempre exatamente o mesmo número de linhas independentes e de colunas independentes, tá? E a dimensão desse cara é o posto da matriz, né? A gente tem um posto R, a dimensão R para essas duas matrizes, portanto. Então, isso eram coisas que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, tá? Além desses dois espaços, né? Esses dois subespaços, a gente tem outros subespaços. O primeiro deles é o NA, que é o espaço nulo de A. Então, são todos os vetores para os quais a matriz A multiplicado por esse vetor leva para um vetor nulo, tá? Então, se são dos vetores se são os vetores que a matriz A tem que agir sobre esses vetores, né? Então, lembrando das regras de produto de matriz por vetor, a gente vai ter n colunas multiplicando vetores que precisam então ter n componentes. Então, o espaço nulo de A ele vai ser um subespaço de Rn. Todos os componentes do espaço nulo de A tem que ter n componentes, senão não funciona a operação da matriz por aquele vetor. Tá? Isso é o que a gente chama de espaço nulo, sempre da matriz A, tá? E a gente viu, né, que como ele é um espaço de Rn, a gente já tinha mostrado anteriormente que ele tem uma dimensão relacionada com a dimensão da matriz original e com o espaço original dentro do qual ele está contido. Né? Então, percebam que tanto o espaço linha quanto o espaço nulo são subespaços de Rn. Se o espaço linha tem dimensão R, a gente precisa completar essa dimensão N, a gente vai falar bastante sobre isso logo em seguida, tá? Com a dimensão do espaço nulo, e a dimensão desse camarada, então, era N menos R. Somando as dimensões do espaço linha e do espaço coluna, a gente chega na dimensão completa desse espaço Rn. Tá? E, finalmente, a gente tinha visto que existia também um último subespaço, que muitas vezes não é abordado em cursos de álgebra, mas vai ser importante, e especialmente na aula de hoje, mais pra frente, acho que na segunda parte dessa aula, quando a gente for falar de projeções, tá? Que seria o espaço nulo da matriz transposta. Então, eu pego a matriz original, faço a transposta dessa matriz e busco quais são os vetores sobre os quais essa matriz age para levar até o vetor nulo. Tá? Então, a matriz original tinha m linhas por n colunas, na hora que eu transpus, ela passa a ter n linhas por m colunas, ou seja, se ela tem m colunas, para multiplicar por um vetor de maneira adequada, esse vetor tem que ter m componentes. Tá? Então, ele tem, claramente, é um subespaço de Rm, fazendo par ali com o espaço coluna que a gente tinha visto originalmente, tá? E esse é o que a gente chama de espaço nulo à esquerda. Pelos motivos que a gente já tinha descrito na aula passada e tal, em aulas passadas, que a gente pode representar os vetores desse espaço nulo como aparecendo à esquerda de uma matriz. Tá?
Muito bem, então ele é o espaço nulo à esquerda, e mais uma vez, como ele também é uma dimensão de Rm, ele também tem essa relação de complementaridade com o espaço coluna. Então, se os dois são espaços, são subespaços de um espaço maior de dimensão m, para a gente completar a dimensão m, a dimensão desse espaço nulo à esquerda vai ter que ser m menos r. A gente tinha visto tudo isso, né? E no finalzinho da aula passada a gente começou a refletir sobre a ortogonalidade dos vetores desses camaradas, tá? A gente mostrou, então, a gente falou primeiro, né, um conceito importante de espaços ortogonais. Então, um espaço é ortogonal a outro quando todo vetor de um espaço é ortogonal a todo vetor de outro, tá? Então, se eu tenho Vzinhos pertencente a um subespaço Vzão e Wzinhos pertencentes a um subespaço Wzão e V, todo V é ortogonal a todo W, tá? Para todo V e W. Então, a gente pode dizer que o subespaço V é ortogonal ao subespaço W. Tá, então, basicamente, quando a gente tinha a relação de ortogonalidade que a gente tinha estudado, tinha exposto aqui no começo dessa revisão, associada ao produto escalar entre dois vetores. Quando essa relação de ortogonalidade é respeitada para qualquer vetor que você pegue de dois espaços, né, esses subespaços podem ser ditos ortogonais uns com relação aos outros. Tá? Então, o que a gente vai começar estudando agora, de novidade na aula de hoje, né, a gente vai estudar o conceito, então, de... deixa eu mudar aqui esse meu símbolozinho. Vamos começar com matérias novas sempre com esse asterisco ali na frente, né? A gente vai falar de complementos ortogonais. Que é um assunto que tem tudo a ver com as dimensões que a gente estava falando anteriormente daqueles subespaços das matrizes. Tá bom? Então tem esses complementos ortogonais. Vamos mudar a nossa corzinha aqui. Então, ainda dentro do nosso contexto de subespaços ortogonais entre uns com relação aos outros, né? Para um subespaço V, por exemplo, né? Então seja V um subespaço de uma determinada dimensão, tá? Vamos fazer assim, ele é um subespaço do espaço maior Rn, por exemplo, tá? Com dimensão, então eu estou falando da dimensão de V, né? Dimensão de V igual a P. Tem um determinado valor P. Então, tem que ser um número menor do que N, né? Porque N seria a máxima dimensão que a gente poderia ter. Então, se esse é um subespaço, tá? A gente vai poder falar de um complemento ortogonal o complemento ortogonal de V vai ser o conjunto de todos os vetores possíveis perpendiculares a V. Certo? A gente vai denotar então o complemento ortogonal, e esse complemento ortogonal a gente vai marcar o seguinte, tá? Como V com o símbolozinho de perpendicular ali em cima. Essa é a forma que a gente vai denotar. Bom, então a partir dessa definição, né, a
a gente começa a relacionar com aqueles espaços que a gente tinha antes, né? Refletindo do nosso formato básico, né? Então, quando a gente tem uma expressão como ax igual a zero, tá? O que eu estou denotando aqui são os vetores x que pertencem ao espaço nulo de A, certo? E pela operação de matrizes, a gente vai pensar essa operação de matrizes da seguinte forma. A gente vai ter a linha 1 de A, então vai ser A1 I, na verdade, né? A2I, e assim por diante, até a última linha de A que eu tenho, que é então AMI. E eu vou multiplicar isso por esse vetor x1, x2, xm. Xn, né? Desculpa. Tá. Isso então vai ser igual ao vetor nulo com m componentes. Tá bom? Então, quando a gente está pensando no formato de ação de uma matriz sobre um vetor, fica muito claro, então, o que a gente está fazendo aqui. A gente está buscando combinações possíveis, tá? Combinações possíveis dessas linhas. Então, estou pegando linha por linha, combinações possíveis das colunas, mas quando eu estou fazendo a operação linha por coluna, né, na forma mais tradicional que a gente vê, o que a gente está empregando é o seguinte: a gente está tendo m equações diferentes do seguinte tipo. O primeiro zero ali daquela equação, ele está sendo dito que é igual ao produto dos componentes da primeira linha dessa matriz pelos componentes desse vetor. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é um produto interno entre a primeira linha e o vetor x. E a gente sabe que esse cara vai dar zero. Em seguida, eu vou fazer pela segunda linha vezes o mesmo vetor x, isso aqui é igual a zero, até a emésima linha vezes o vetor x, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, vocês observam, né, da nossa definição de ortogonalidade, né? Então, a gente está observando que se x faz parte do espaço nulo, né, se a vezes x dá zero, se x está fazendo parte desse espaço nulo, a gente percebe, então, que x é ortogonal a todas as linhas de A. Quando eu pego todos os x possíveis respeitam essa condição que a gente tem, então a gente consegue claramente chegar à conclusão que qualquer vetor do espaço nulo, todo vetor do espaço nulo, vai ser perpendicular a todas as linhas da matriz. Então, o espaço nulo ele é perpendicular ao espaço linha, isso a gente já tinha visto na aula passada, mas mais do que isso, né? Como todos os vetores possíveis que geram ax igual a zero estão dentro desse espaço nulo, esses vetores são o complemento ortogonal, tá? do espaço linha. Tá bom? Ou seja, como isso aqui é válido, isso aqui a gente já tinha visto que era válido, né? E todo vetor que for perpendicular às linhas nesse cara, na hora que a gente botasse, substituísse no lugar desse vetor x e fizesse essa operação matriz por coluna, a gente perceberia que esse vetor também faria parte do espaço nulo. Então, qualquer vetor que seja perpendicular às linhas, ou seja, perpendicular ao espaço linha dessa matriz, obrigatoriamente faz parte do espaço nulo. Ou seja, a gente volta ali na nossa definição de complemento ortogonal, é o conjunto de todos os vetores perpendiculares a um determinado espaço. Então, se todos os vetores que são perpendiculares ao espaço linha obrigatoriamente faz parte do espaço nulo, então a gente vê que o complemento ortogonal do espaço nulo, né, utilizando a nossa nomenclatura ali, complemento ortogonal do espaço nulo, essa
o espaço de base na hora que eu botei o símbolozinho perpendicular ali em cima, esse cara aqui vai ser exatamente igual ao espaço linha e vice-versa, né? Tá? Então, o complemento ortogonal do espaço linha vai ser igual ao espaço nulo. Tá bom? Agora, então, se a gente começa o mesmo raciocínio, né? Se eu começar com a matriz A transposta, que agora vai ter n linhas por m colunas, a gente vai chegar, então, à conclusão de que o espaço coluna de A é o complemento ortogonal do espaço nulo da matriz transposta, né? E, da mesma forma, né, o complemento ortogonal do espaço nulo à esquerda vai ser o espaço coluna de A. Tá bom? O que é interessante desses caras, a gente vai refletir um pouco mais a respeito disso, né? Tem a ver com as dimensões, como a gente tinha visto antes, né? Então, só deixa aqui, não me perder, ver se eu não deixei passar nada, eu acho que é isso, tá? Então, as dimensões desses camaradas, eles nos informam coisas interessantes, né? Sempre que a gente tem quando temos um subespaço e seu complemento ortogonal, então quando a gente tem um subespaço e o seu complemento ortogonal, a gente tem propriedades interessantes, tá? Propriedades interessantes a respeito de suas dimensões. Então, a gente já tinha visto, né, que a dimensão do espaço coluna de A, por exemplo, né, a dimensão de CA era o posto da matriz e como o espaço coluna era alguma coisa de RM, né, a gente tinha visto que o espaço nulo à esquerda tem a dimensão complementar para compor todo o RM, ou seja, dimensão do espaço nulo à esquerda vai ser igual a M menos R. Aí, da mesma forma, quando a gente pensa no espaço linha, né, então a dimensão do espaço linha é R, e esse cara aqui é um subespaço de Rn, e a gente sabe então que a dimensão do espaço nulo é o que falta para a gente completar tudo, então essa dimensão do espaço nulo vai ser N menos R, porque eles são espaços de complementos ortogonais. Então a gente consegue sempre preencher, tá, esses espaços através o espaço completo, né, o espaço Rm ou o espaço Rn, a gente consegue preencher esses caras com esses dois espaços que são complementos ortogonais. Tá? Então, como isso é verdade, como essas dimensões são reais, são verdade para esse espaço, né, qualquer vetor de Rm, por exemplo, pode ser representado
Lembre-se que RM é o espaço completo associado ao espaço coluna e ao espaço nulo à esquerda, né? Então, qualquer vetor de RM pode ser representado por componentes do espaço coluna e do espaço nulo à esquerda. Ou seja, qualquer x de RM ele pode ser escrito como um x que vem do espaço coluna. Tá? Então, um x coluna aqui, por exemplo, mais um x nulo. Certo? Eu posso escrever isso para qualquer x que pertença ao espaço Rn. Da mesma forma, eu posso botar qualquer vetor de Rn pode ser representado por combinações, né, por componentes do espaço linha e do espaço nulo normal de A. Então, o vetor pode ser x que veio do espaço linha mais um x, que era o nulo do transposto, né? E ali o x nulo normal, qualquer que seja o x pertencente a Rn. Tá bom? Isso é interessante, né? Porque quando eu tenho essas características, tá? Vamos pensar aqui nesse x que vem de Rn, tá? Desses x daqui. Quando a gente faz A vezes um x qualquer, certo? Então eu estou aplicando A vezes um x qualquer de Rn. Como eu posso separar esses dois caras, né? Eu posso dizer então que A vai ser igual a um x que veio do espaço linha, mais A vezes um x que veio do espaço nulo. E esse A vezes um x que está dentro do espaço nulo, isso aqui vai ser igual a zero, né? Então, A vezes um x qualquer que esteja em Rn, ele sempre vai ser uma combinação do espaço linha desse camarada. Tá? Então é muito interessante isso, né? Quando a gente está fazendo isso, a gente está vendo aqui que as combinações, né? Quando a gente faz A vezes x, lembre-se que isso aqui a gente está gerando combinações das colunas de A. E isso aqui, então, está me levando, né? Sempre que você faz uma matriz vezes um vetor, você estava gerando combinações das colunas de A, né? E eu estou mostrando aqui para vocês que como qualquer vetor de Rn pode ser representado por um componente que vem do espaço linha e outro que vem do espaço nulo, a gente está mostrando aqui diretamente como o espaço coluna, né? Esse cara aqui está associado ao espaço coluna. E esse outro camarada aqui está associado ao espaço linha da matriz. A gente está vendo como esses dois espaços estão relacionados, né? E faz mais sentido até porque a gente já tinha visto que esses dois caras têm que ter sempre a mesma dimensão, o mesmo posto R. Então, a mesma complexidade que você tem em um desses caras, você tem que ter no outro, afinal de contas, um está mapeando para o outro. Né? Então a gente volta naquele conceito que a gente tinha explorado no final, no começo da aula passada, né? Aliás, no meio da aula passada, desculpa, de uma matriz operando e deslocando subespaços. Eu estou pegando subespaços e mapeando sobre um outro subespaço, e é isso que está fazendo. Uma matriz retangular, ela está mapeando alguma coisa do espaço coluna para dentro de um espaço linha. Tá bom. Então, que mais?
Então, associado a essas coisas, né, a gente já vai voltar a falar sobre os nossos... fazer aquele desenho, né, do que está acontecendo com todos todos os vetores possíveis, tá? Então, basicamente, o que a gente tem, né, a gente já tinha feito esse desenho anteriormente, né, uma representação que o Strang traz nos livros dele, associando esses espaços de uma matriz com uma representação geométrica interessante desses caras, né? Então a gente tinha aqui o espaço linha, aqui a gente tem o espaço coluna, aqui a gente tem o espaço nulo, e aqui o espaço nulo à esquerda. No lado esquerdo, esses dois espaços que estão do lado de cá na esquerda, eles são espaços pertencentes a Rn. Tem N componentes em cada um desses espaços. Tá? Do lado direito, a gente tem M componentes em cada um desses caras. Qualquer vetor de Rn, a gente acabou de ver, ele pode ser feito como uma combinação de um vetor do espaço nulo e um vetor do espaço linha. Tá? Então, se eu tenho aqui um vetorzinho x qualquer, ele sempre vai ter uma componente que veio do espaço linha, tá? Eu chamei de... Na minha equaçãozinha ali eu tinha chamado de x', e um componente que veio do espaço nulo que eu chamei de x nulo. Tá bom? Então, desses dois caras, né, na hora que eu estou aplicando essa matriz, a matriz faz a transposição desse lado esquerdo para o lado direito. Né? Então, o que a gente está fazendo ao aplicar A sobre esses vetores x de Rn, né, ele vai apontar e vai levar um determinado vetor B, que pertence a Rm, que está sempre no espaço coluna dessa matriz. Né? Então, quando eu pego então, um vetor, pego a matriz e aplico A vezes x igual a B, eu estou levando, então, né, B obrigatoriamente vai ser uma combinação das colunas de A, como a gente já viu isso desde o começo do curso. Tá? Deixa eu só escrever isso aqui para baixo dessa linha, que vai ser mais fácil para eu desenhar o restante. Tá? Então, eu sei que A vezes x é igual a B, e eu sei que esse B é uma coisa no espaço coluna desse camarada. Tá? Só que como cada x pode ser representado por uma soma de algo do espaço linha mais algo do espaço nulo, a gente sabe que esse mesmo B vai ser o resultado de A aplicado sobre a componente do x'. Né? Basta a gente olhar nessa equação aqui de cima. Né? Se A vezes x vai ser AX' mais AX nulo, A vezes x nulo é igual a zero, então A vezes x vai dar igual no A vezes x'. Tá? Então, o que define onde que a gente cai aplicando uma matriz sobre um determinado vetor é essa componente que mora nesse espaço linha. Tá? A parte desse vetor, que é uma combinação das linhas, define onde a gente vai chegar. E, portanto, essa matriz faz esse mapeamento de alguma coisa que veio do espaço coluna, o x', até um vetor B, que é uma combinação das colunas. Tá? Só que, além disso, pode ter que uma parte desse vetor tenha vindo do espaço nulo, veio desse x nulo. Tá? Só que essa parte que veio do x nulo, a gente não tem que se preocupar, porque ela está sendo levada, né, na operação de matrizes, ela vai ser levada só para aquele vetor zero. Tá? E a gente lembra que o único vetor que faz parte tanto do espaço coluna quanto do espaço nulo à esquerda, né, é o vetor nulo. Sempre com espaços ortogonais a gente tinha visto isso, né, na aula passada, até podia ter repetido antes. Né? Então a gente sabe que A vezes o x nulo vai ser igual a zero. Né? E a gente consegue enxergar esse mapeamento desses camaradas aqui. Tá? E lembrando sempre das dimensões, né? Aqui a gente vai ter dimensão R, aqui a gente vai ter a dimensão complementar para a gente preencher todo o Rn. Então a dimensão N menos R, aqui embaixo. Aqui a gente tem de novo a dimensão R, do espaço coluna. Né? A gente tem que ter essa mesma dimensão para fazer sentido essa projeção 1 para 1. Né? Um vetor do espaço linha, combinação, esse vetor x' que eu estou mostrando para vocês, mapeado para um vetor B. Tá? Para a gente preencher o espaço M, aqui a gente vai ter uma dimensão M menos R nesse outro espaço. Tá?
Beleza, né? Então, o que ficou claro agora, né, que esses vetores, esses espaços, essa forma de representar esses espaços, né, por que esse quadradinho perpendicular só compartilhando uma quina com esses outros caras, né, porque a gente está querendo implicar que existe uma ortogonalidade entre esses subespaços. Tá? Então a gente tem o subespaço, o espaço linha dessa matriz é perpendicular, é perpendicular a todo o espaço nulo dessa matriz, da mesma forma que o espaço coluna da matriz é perpendicular a todo o espaço nulo à esquerda. Tá? Então todos os vetores que são de um desses caras são perpendiculares ao seu complemento ortogonal, como a gente tinha visto anteriormente. Tá bom? Muito bem. Então agora a gente falou bastante sobre ortogonalidade, revisamos e estendemos um pouquinho de coisas que a gente já tinha visto na aula passada, tá? E agora a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre bases. Então a gente tinha visto esse conceito também, acho que é 2 aulas, né? Bases de subespaços. Tá? Então, o que era um conceito de base, como a gente já tinha visto anteriormente? Né? Base, então, é um conjunto de vetores, com um número mínimo de vetores possíveis para que eu consiga gerar o espaço completo. Tá? Então, uma base, qualquer subespaço tem infinitas bases, beleza? Isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Mas cada uma dessas bases compartilha o número de vetores. Então, e para que esse conjunto seja o mínimo, né, para que a gente não tenha vetores a mais, a gente vai pegar sempre vetores que sejam linearmente independentes. Então, é um conjunto de vetores linearmente independentes capazes de gerar, lembre-se desse conceito de geração de espaço, né? São pegar todas as combinações lineares possíveis desse conjunto de vetores. Tá? Então, um conjunto de vetores linearmente independentes capazes de gerar um subespaço. Tá? Então, se a gente tem algum subespaço que tenha dimensão n, por exemplo, a gente tinha visto isso, que a gente precisa de n vetores. Tá? Então, vamos refletir sobre essas coisas, né? Então, para um espaço de dimensão n, a gente vai precisar n vetores linearmente independentes em uma base. Então, qualquer base para um espaço de dimensão n tem n vetores linearmente independentes. Da mesma forma, se a gente tiver n vetores linearmente independentes, e esses vetores geram um subespaço, um espaço qualquer, tá? Se esses n vetores são capazes de gerar esse subespaço, então eles formam uma base. Tá? Então essa afirmação ela funciona para os dois sentidos, nas duas setinhas. Se eu tenho uma dimensão n, eu preciso de n vetores linearmente independentes numa base, e se eu tenho n vetores linearmente independentes que geram um espaço, eles são uma base para esse espaço de dimensão n. Tá bom? Ficou meio confuso aqui a notação, mas acho que a explicação ficou um pouco melhor. Tá? Então, o que acontece? Né? Por que é tão importante eu conhecer as bases de um determinado espaço? Se um conjunto de n vetores é uma base, eu posso colocar esses vetores na coluna
de uma matriz. Tá? E ao colocar esses N vetores que são independentes nas colunas de uma matriz, eu consigo chegar, como cada um desses vetores é independente do outro, na hora que eu fizer a eliminação gaussiana neles, né, eu vou ter N, todas essas colunas serão independentes umas das outras, todas elas são colunas pivô. Então, se todas elas são colunas pivô, a gente sabe que A vezes X igual a B sempre tem solução. Certo? Afinal de contas, só vai haver uma combinação possível desses vetores, né? Vai existir combinações possíveis desses vetores para gerar qualquer vetor B que eu escolha desse meu espaço. Tá? Para qualquer vetor B eu vou conseguir achar uma combinação das colunas A, afinal de contas as colunas A são independentes e elas geram o espaço, então isso a gente sabe que sempre vai ter solução nesse sistema. Tá? Muito bem, e como a gente tem esse conjunto mínimo, né, como eles são uma base, essa solução que existe, né, essa combinação determinada pelos coeficientes de x, a combinação dessas colunas existe, e essa combinação é única. Tá? E isso está relacionado com as propriedades de base. Né? Como eu não tenho nenhum vetor sobrando, né, como a base inclui o número mínimo de vetores que eu preciso para gerar aquele espaço, a gente tinha visto que a representação de qualquer vetor do determinado espaço utilizando aquela base é única. Só existe uma forma uma combinação possível desses vetores independentes que gera qualquer vetor. Tá? Então essa solução existe e ela é única. Então é muito importante conhecer uma base de um subespaço, é interessante, porque eu consigo pegar então e encontrar soluções para essas coisas. Se a gente está pensando em termos de sistemas lineares de equações, a gente sabe que tanto a existência quanto a unicidade da solução, a existir a solução única, são obtidos utilizando os vetores de uma base nas colunas da matriz. Tá? Mais que isso, né, se o conjunto de n vetores é uma base e eu coloco esses vetores nas colunas de uma matriz, como esse cara tem solução e é uma solução única, né, existe a matriz A na menos 1. Então, a na menos 1 é invertível. Existe a matriz A na menos 1. A é invertível, né? A gente consegue achar a inversa. Tá? Então, essas são propriedades interessantes, tá? Muito bem. Então, vamos pegar um exemplinho aqui, tá? Um exemplo, faz um tempo ali que eu não faço exemplo, acho que nessa aula não te pego nenhum exemplo dos que o Strang trouxe aqui no livro dele, né? Lembrando que a gente está seguindo ainda a introdução à álgebra linear do Strang. Então, vamos pegar, por exemplo, uma matriz que tem os seguintes componentes: 1, 2, 3, 6. Tá? Essa matriz claramente não é uma matriz invertível, né? Porque a segunda linha é 3 vezes a primeira. Tá? Então, se eu fizer a eliminação desse camarada, né, por eliminação, a gente vai chegar na matriz 1, 2. Se eu pegar 3 vezes a primeira linha e subtrair da segunda, 1, 2, 0 0. Então, a gente só tem uma linha e uma coluna independente. A segunda coluna é o triplo da primeira e a segunda linha é o triplo da primeira. Tá? Então, isso é uma forma da gente ver que essa matriz não é invertível. Tá? Então, digamos que eu vou operar essa matriz sobre um determinado vetor x que tem as seguintes características, 4 e 3. Tá? Esse vetor x, como a gente tinha visto, né, ele é um vetor que está nas dimensões corretas, né, ele tem o mesmo número de componentes que o número de colunas da matriz A, beleza? Eu consigo operar A por x por conta disso. Tá? E esse vetor x parte de R2, então, a gente sabe que ele vai ter uma parte que vem
das combinações das linhas, mais uma parte que vem do espaço nulo desse camarada. Tá bom? Então, como é que eu vou saber dividir esse camarada, né? Então vamos ver o espaço linha, né? O espaço linha é composto apenas por esse vetor, né? São múltiplos desse vetor. Então, o espaço linha de A é definido por todas as combinações possíveis do vetor 1, 2, que é essa linha ali que eu tinha. Tá? A única linha independente. Então, eu vou pegar múltiplos de 1, 2, beleza? Múltiplos de 1, 2, e descontar e vou ver qual é a parte desse x que é um múltiplo de 1, 2 e qual parte desse x não é um múltiplo de 1, 2, certo? Então, digamos que eu pegue exatamente o 1, 2, tá? Então, o x vai ser igual a 1, 2 mais um x nulo. Então, eu tenho 4, 3. Devia estar desenhando sempre chaves aqui, né? Mas agora já foi, tá? 1, 2, e eu tenho que descobrir, então, quem que é esse x nulo. E a gente descobre, então, que o x nulo associado a 1, 2 vai ser 3, né? Estou passando esse vetor, o sinal trocado para o outro lado. Então, 4 menos 1 deu 3 e 3 menos 2 deu 1. Beleza. Isso aqui tá certo ou não tá? Então, eu tenho o vetor 1, 2 e o vetor 3, 1. Eu preciso conferir se esses dois caras, né? Se eles são ortogonais. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Calma aí. Vamos voltar atrás, tá? E vamos identificar, então. A gente identificou quem que compõe o espaço linha, né? Mas eu acho que eu não posso fazer diretamente da forma que eu tinha feito ali, tá? Então, quem que é o espaço nulo? O espaço nulo de A. Então, eu tenho que ver, a partir dessa equação que eu tenho, né? Eu tenho o seguinte, então, eu tenho x1 mais 2x2 igual a 0, né? Imagina que eu tenho esse vetor, o x aqui, essa matriz reduzida aplicando por um vetor x, isso aqui vai ser igual ao vetor nulo, então eu tenho x1 mais 2x2 igual a 0. Então, isso me impõe as relações, né? Então, perceba que aquele vetor x nulo que eu tinha achado não é coerente, né? Então, eu tenho x1 igual a menos 2x2. Qualquer vetor que tenha, então, esse formato, né? Em especial, por exemplo, se eu escolho o vetor onde x1 vale menos 1, x2 vale menos 1, tá? Se x2 vale menos 1, x1 vale 2. Isso aqui eu estou dentro do espaço nulo, tá bom? Então, com esse vetor ali do espaço nulo, a gente consegue achar, então, qual que é o vetor do espaço linha correspondente a esse camarada, tá? O que foi a falha que eu tinha feito anteriormente, né? Eu precisava achar um vetor que fosse perpendicular ao vetor do espaço linha para que ele fosse o vetor do espaço nulo desses camaradas, né? Então, vamos lá. Com esse vetor aqui do espaço nulo, a gente vai procurar o vetor ortogonal. Ele tem que ser ortogonal a alguma coisa no espaço linha, né? Então, como é que eu faço isso? Eu faço esse vetor x nulo vezes um vetor x'. Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? E a gente descobre, então, que o x', o x nulo vezes o x', então 2 vezes x'1, menos o x', 2, igual a 0. Certo? E a gente tem aqui, nesse formato, alguma coisa que seja múltiplo disso aqui, onde 2 vezes o x', 1 seja igual ao x', 2.
Tá? É basicamente a mesma coisa que eu tenho aqui, né? Vocês percebam, né? Que esses carinhas aqui, para eu ser alguma coisa ortogonal a ele, eu chegaria nessa mesma expressão. Tá? Eu acho que sim, né? Parece que sim. Tá, então com esses caras aqui, a gente descobre então que um x' possível vai ser o vetor, por exemplo, 2 e 4. Tá bom? Eu poderia botar simplesmente o vetor 1 e 2 que eu tinha antes, né? Se o vetor for 1 e 2 que eu tinha antes, observe, 2 vezes 1 dá 2, menos o segundo coeficiente do x', deu 0 também. Então eu tenho esses dois vetores. Então, esse vetor x' está aqui e qualquer múltiplo dele também faz parte desse camarada, tá? Então vamos tentar achar um múltiplo desse vetor x', que eu achei ele por dois caminhos diferentes, né? A partir do vetor do espaço nulo e a partir da ortogonalidade dele, ou diretamente utilizando a linha que eu tinha anteriormente, tá? A gente vai ver um múltiplo desse vetor x' mais um múltiplo desse vetor do espaço nulo. A gente vai chegar à conclusão que eu consigo expressar o x ali, 4 e 3, a partir do seguinte. Se eu pegar e dobrar esse vetor, eu tenho o vetor 2 e 4. E somar com o vetor do espaço nulo que a gente tinha determinado de 2 e menos 1, a gente vai chegar exatamente naquele vetor 4 e 3. Tá? Beleza? Então, na hora que eu vou aplicar essa matriz sobre esse vetor x, a vezes x, vamos ver se isso aqui dá certo, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 6, multiplicado pelo vetor 4 e 3. Então, utilizando as regras de produto de vetor por matriz, né? Então, eu tenho 1 vezes 4 deu 4, 2 vezes 3 deu 6. Então, eu tenho um vetor que vale 10 aqui em cima. E depois eu tenho 3 vezes 4, 12, 3 vezes 6, 18. É isso? 12, 3 vezes 6, 18, 12 com 18 deu 30. Então, eu cheguei nesse vetor aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar igual, né? Então, vai ser A vezes x' mais A vezes x nulo. Só para provar que a gente poderia separar qualquer vetor dessa forma, né? A vezes x', eu tenho 1, 2, 3, 6 vezes o componente do x' que a gente tinha achado que era o 2 e 4, mais esse componente 1, 2, 3, 6 vezes o componente do x nulo que a gente tinha achado que era 2 e menos 1. Desse primeiro camarada eu tenho 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 4 deu 8, eu tenho 10. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, deu 24 com 6 deu 30. E esse camarada aqui eu tenho 1 vezes 2 deu 2, 2 vezes menos 1, 2, menos 2, então 2 com menos 2 deu 0. E finalmente 3 vezes 2 deu 6, 6 vezes menos 1 deu menos 6, 6 com menos 6 deu 0. Então, como a gente tinha esperado, né, aplicar qualquer A sobre qualquer vetor do espaço x, basta eu achar uma decomposição coerente desse cara num componente x' e outro componente x nulo, a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado que a gente tinha antes, tá bom? Então, essas são propriedades importantes de ortogonalidade, né? E a gente vai seguir falando sobre propriedades de ortogonalidade, mas agora para uma outra questão bastante diferente, que é uma questão de projeções, tá? Então eu vou parar a transmissão, parar a gravação desse vídeo, e a gente começa então o próximo vídeo falando sobre projeções, ainda utilizando as ferramentas de ortogonalidade, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente. Até logo.